Meu nome é Antônio Carlos Zucco, sou médico ortopedista, formado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na URGS. Fiz residência no Hospital de Clínicas de Porto Alegre e fiz subespecialidade de tornozelo e pé no Hospital das Clínicas de Curitiba pela Universidade Federal do Paraná. Eu vim aqui para falar sobre os pacientes acamados da UTI. O que acontece que os pacientes acabam evoluindo com o pé equinovaro, que é o pé em flexão plantar forçada, e isso normalmente está relacionado a pacientes ou problemas neurológicos. Ocorre um desbalanço entre o trato piramidal e o trato extrapiramidal. O trato piramidal é aquele que a gente tem movimento voluntário, mão, pé, nosso corpo, os movimentos que a gente pensa em realizar é feito pelo trato da medula espinhal, trato piramidal, e existe o trato extrapiramidal, e aí que está o problema. O trato extrapiramidal, ele gera um equilíbrio entre as forças tendinosas e musculares do nosso corpo. Normalmente a gente tem um equilíbrio entre as forças volares e as forças dorsais, entre num membro superior, no membro inferior e na parte do nosso corpo todo, mas isso se reflete muito na parte periférica do corpo, ou o braço, ou pés. Normalmente membros inferiores são mais afetados. Quando a parte flexora fica mais proeminente, porque perdeu esse equilíbrio, na nossa vida, as pessoas normais que nem nós, a gente tem esse equilíbrio, tá normal, aqui a gente acorda, assim, eu não estou fazendo força para manter esse equilíbrio na minha mão, mas como há mais músculos na parte volar do que na parte dorsal, se ocorre um desequilíbrio, normalmente o paciente fica assim, fica em região flexora. Pacientes com paralisia cerebral, pacientes pós-AVC, falando aqui no caso, pacientes que estão na UTI, pacientes pós-politrauma, pacientes que tiveram algum outro problema, sepse, por exemplo, que pode levar o paciente a ficar muito tempo na UTI, bastante tempo de intubação, começa a acontecer esse distúrbio periférico, da parte extrapiramidal. Normalmente o que afeta pode acontecer o oposto, de essa lesão extrapiramidal ocasionar uma extensão, e alguns pacientes ficam espásticos, assim, a parte extensão, com extensão do pé, que normalmente ocorre mais comum em pacientes que têm paralisia cerebral, então uma lesão mais complexa cerebral. Mas o mais comum, quando o paciente não tem uma lesão muito grosseira cerebral, mas é mais periférica, acontece o pé equinovaro, que é um pé, uma flexão rígida por falta de movimento, por ocasião desse desequilíbrio. E em função disso, o pé fica fletido, fica forçado para baixo. O tratamento disso é primeiramente a não deixar que isso aconteça. Então, usar uma órtese, por exemplo, quando pacientes começam a afundar ou já chegam na própria UTI, o ideal era que se usasse uma órtese do tipo AFO, que é Ankle Foot Orthosis, que é exatamente isso, AFO, que é uma órtese que segura o tornozelo e o pé na posição de 90 graus. Usar nos dois membros, assim, eventualmente isso é usado nas mãos também dos pacientes, a gente consegue ver isso, deixa eles na posição, para não ficar assim, nem extensão, nem fletido, nem em extensão. Então, primeiramente é evitar com que isso aconteça. Quando isso já está estabelecido, uma flexão plantar rígida, se não for rígida, se for uma flexão que está a plantar, mas aí tu puxa o pé vem para a posição normal, 90 graus, aí a gente pode também manter essa órtese tipo AFO. Mesmo que já tenha a flexão plantar, mas ela for flexível, a gente pode tentar manter a posição do pé apenas com essa órtese. Mas se já for uma posição mais rígida, existe o uso de, eventualmente, toxina botulínica, que a gente pode usar ali na parte posterior da perna, para soltar a musculatura do gastrocnêmio e do sóleo, que vai estar toda contraturada.
né? E aí soltando essa musculatura a gente consegue desfazer essa rigidez. É claro que não são só os dois, né? Existem outros, tibial posterior, flexor longo dos dedos, que são bem mais profundos, que também ocasionam essa flexão, né? Então eventualmente precisa fazer um tratamento cirúrgico de tenotomia, alongamento de tendão, e às vezes, mesmo assim, não consegue deixar, dependendo da flexão, né, deixar completamente o pé em 90 graus novamente. Então existem esses tratamentos, toxina botulínica, a órtese, do tipo AFO, e tratamento cirúrgico, né, como alongamento de tendões e eventualmente até transferência tendinosa, né, a gente transfere tendões da região posterior para a região anterior do tornozelo, né, então pega, por exemplo, tendão tibial posterior que se insere na parte do navicular e a gente pode, e ele é um dos causadores de flexão plantar forçada, né, a gente pode tirar esse tendão que está em flexão do navicular e inserir ele na posição mais dorsal, na base da primeira cunha ou até na parte dorsal do navicular, propriamente dito, né, para que ele possa exercer não flexão plantar, mas flexão dorsal. E aí pode amenizar esse jogo de forças que ocorre. Então, falando sobre essas lesões, né, de UTI, né, com paciente pé equinovárum, espero que tenham gostado, espero que tenha ajudado. Até a próxima.